Boa noite a todos, que a paz do meigo nazareno nos envolva hoje e sempre. Dando continuidade às nossas palestras da Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Vamos iniciar com uma prece de agradecimento pelo dia de hoje, pela semana, pelo mês, pela oportunidade de ainda estarmos encarnados, dizendo: Pai de infinito amor e bondade, que possamos cada vez mais estar atuante na Tua vinha, levando bem e fazendo bem, sem ver a quem, como nos traz a parábola do samaritano. Que o estudo das leis morais seja um despertar para nossas almas, na busca do autodescobrimento e da educação dos sentimentos. Permita, Senhor, que os bons espíritos estejam conosco e, de uma forma muito amorosa, projete energias a todos aqueles que estão conosco, participando, mandando suas energias positivas. Que assim seja. Boa noite, João. Boa noite, José. Que possamos ter uma agradável noite de reflexão sobre as leis morais, hoje especificamente a lei de destruição. Vamos iniciar com um sentido comum, né? Então, quando se ouve a palavra destruição, normalmente se lembra de extinção, aniquilamento, né? Mas só que sob o ponto de vista espírita, nós estamos falando em transformação, em metamorfose, em modificação, tendo por fim justamente a nossa renovação e a melhoria dos seres vivos, como está na questão 728 do Livro dos Espíritos. Então, hoje a gente está com uma bibliografia mais ou menos extensa sobre esse assunto, porque várias pessoas escreveram sobre as leis morais, e é bom a gente ter a referência. Boa noite, Neuzinha. Então, livro 3º do Livro dos Espíritos, capítulo 6, das questões 728 a 765. É óbvio que vamos abordar mais algumas que outras, em função, inclusive, do tempo, né? Porque é um tema riquíssimo. Vamos começar buscando na questão 728A, qual a finalidade da lei de destruição? Por que Deus, né, colocou essa lei como sendo uma necessidade para a nossa caminhada rumo à perfeição moral? Então, primeiro, pela manutenção do equilíbrio da reprodução enquanto encarnados. E isso vale para todos os seres vivos. Então, a lei de destruição faz parte do universo, não apenas da Terra, né? E essa reprodução, se não não tivesse um equilíbrio, poderia tornar-se excessiva e acabaria levando à extinção das espécies. Então, a utilização dos corpos como nutrientes entre os seres vivos, e aqui a gente vai buscar justamente na ciência, né, e na biologia a explicação. Então, fazemos parte de uma teia alimentar em função dos hábitos que possuímos. Então, existem aqueles que se alimentam dos vegetais, que são os herbívoros, dos que se alimentam dos animais, que são os carnívoros, nós que somos onívoros, que nos alimentamos tanto de vegetais quanto de animais e de outras coisas também, e tem os que vão decompor, né? Quando os corpos perecerem, vão reciclar, porque, como diz Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o processo de destruição, na verdade, é transformação. E quanto mais nós vamos nos aprofundando nesse estudo, mais nós vemos a beleza das leis do Pai de amor e bondade. Então, nós temos tanto cadeia alimentar como teias alimentares. Boa noite, Benoni, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos seguir, então, dentro dessa viagem pela lei de destruição. A lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. Boa noite, Núcia. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos. Seu cérebro vai se anovelando, criando complexidades e conexões, e a cada encarnação, a inteligência está ampliada em função das experiências vividas. E isso
vai enriquecendo a nossa bagagem. Chegamos na pátria, da pátria espiritual para a pátria terrena, com uma bagagem. E ao retornarmos à pátria espiritual, já estamos carregando uma outra bagagem, né? Fruto, então, dos nossos aprendizados. E tudo isso até atingir na espécie humana o reinado da razão, em que eu penso sobre mim mesmo e sobre minhas ações. Isso está nas questões 732 e 733 do Livro dos Espíritos. Na questão 726, os irmãos espirituais vão dizer a Kardec que o instinto de destruição, ele coexiste com o de conservação, que foi o estudo do mês passado, né? Estamos num processo de estudo de uma lei a cada mês. Então, o que acontece? Essa coexistência entre conservação e destruição é a título de contrapeso, de equilíbrio mesmo, para que a primeira, que é a conservação, não se dê antes do tempo, né? Ou melhor, tu tem a conservação para que a da destruição não se dê antes do tempo, isso é, que você não saia daqui antes da tua prova estar toda completa ou da tua missão estar toda completa. Visto que toda destruição antecipada constitui obstáculo ao desenvolvimento da inteligência, das experiências que o ser espiritual está tendo, motivo pelo qual Deus fez de cada ser e a necessidade, que experimentasse a necessidade de viver e de reproduzir. Tanto é que, quando a gente estuda uma das características do ciclo biológico do ser humano e de todos os outros seres vivos, nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre dentro de um ciclo. Então, uma coisa faz parte da outra já no estudo da biologia. Imagina, então, no estudo espiritual, já que precisamos utilizar corpos materiais para escoar nossas mazelas espirituais. Bom, tipos de destruição. Vamos ver que existem basicamente duas, uma que nós chamamos de natural e outra que nós vamos dar o nome de abusiva. Na questão 737, os espíritos amigos vão nos falar que a destruição natural, aquilo que nós chamamos de flagelos destruidores, que inclusive também estão no Evangelho, opera-se com o objetivo de manter o equilíbrio dos ecossistemas, como, por exemplo, na morte natural dos corpos por velhice. Você vai se desenvolvendo, se não tiver nenhum predador que te abata no meio da história, como era no passado, né? Então, a tendência é que você consiga viver até um determinado momento. Hoje, na Terra, nós temos uma média de vida muito mais ampliada do que alguns anos atrás, onde existiam várias intempéries, várias doenças e não se conheciam as vacinas. Hoje, graças a elas, várias doenças são consideradas tranquilas de serem, ou se usa antibiótico, ou se usa da vacina, ou se usa algum tipo de medicamento para manter sob controle, evitando assim o contágio em vários níveis, né? O que a gente observa? Então, essa morte natural por velhice, ela era, inclusive com os animais antigamente em casa, né? Então, as galinhas, os porcos, os próprios bois, eles tinham uma vida natural pelo pasto, né? E quando ficavam velhos é que iam para o abate. E não como a gente vê hoje, né? Que houve uma verdadeira inversão com relação a tudo isso, para atender o mercado alimentício de vários países. Nos incêndios naturais, onde as matas, né, dizimam pragas, mas isso de uma maneira natural, não como o homem faz botando fogo em tudo, porque sai do controle e daqui a pouco tem que chamar bombeiro para tentar apagar e às vezes aquilo vira uma bola de neve, ou melhor, uma bola de fogo que fica super difícil de controlar, às vezes é época de seca, né? Hábitos extremamente equivocados, como jogar a ponta de cigarro pela janela quando você está na estrada, é complicado, porque às vezes o mato está seco e basta uma fagulha para começar um incêndio de proporções extremamente grandes. Nas erupções dos vulcões, quando são naturais, né? Quando não são provocados por explosão atômica, como em Mururoa, né? Nos terremotos,
também como acomodação de placa tectônica, já que a Terra ainda é um planeta jovem, né, que está em acomodação, buscando seu equilíbrio ainda, né, ele não está com todas as suas funções já acomodadas, de quando em quando tem uma placa se acomodando em algum lugar, e aí nós vamos vendo a formação de tsunamis, de volumes de água que se alteram, né? Já que a Terra tem um grande volume de água e é uma água só, por mais que a gente ache que oceanos são vários, não, se deram nomes a vários oceanos, mas a água do oceano é uma só, né? Ela apenas vai se deslocando. Nas cheias dos rios, já dentro dos ciclos de renovação da vida, né? Diante das épocas do ano, várias partes do Brasil é assim. Só que quando os rios são normais, não estão assoreados com lixo, com a retirada da mata ciliar e aí tomba o solo para dentro do rio, tornando o rio mais raso, as cheias eram de um tipo. Hoje elas passaram a ser de um problema atroz, porque pela quantidade de pessoas que moram ao redor dos rios, a possibilidade de alagamento, de perda de tudo, é muito grande, inclusive de vidas, né? Mas nós estamos ainda na destruição natural, nos flagelos destruidores, né? Na questão 741, nós vamos conhecer outro tipo de destruição, aquela chamada abusiva, que conduzem a outros tipos de flagelos, como resultado da imprevidência dos seres humanos, que exprime faces diferentes da violência. É aquela provocada de forma predatória, com fins egoísticos, a pretexto de prover sustento alimentar ou para satisfazer paixões e necessidades supérfluas. A exemplo disso, nós temos o consumismo desenfreado, as queimadas, os desmatamentos, as caçadas, as touradas e por aí vai, né? Quantas vezes a gente ouve falar que pessoas estavam assistindo a uma rinha, uma briga de galos? Ainda nos dias de hoje. Há brigas de cachorro, aonde uma quantidade de dinheiro absurda é investida, mas até a morte, os bichos têm que morrer. Na tourada também. E aí você para e diz assim, mas lá naquele circo romano não era assim? Os cristãos não eram levados para serem comidos pelos leões ou botavam fogo, seja lá o que for. Parece que a gente continua exatamente no mesmo ponto. Parece que a gente não evoluiu quase nada. Como que alguém pode se sentir estimulado a assistir e a instigar dois animais a lutarem até a morte? Ou irritar tanto um animal, como no caso da tourada, e depois simplesmente matar o animal, enlouquecido de dor que está. Então, são situações a serem pensadas e repensadas, já que nós estamos aí às portas, né, de um ciclo da saída de provas e expiações para regeneração, desculpe, que não deixa de ser uma renovação dos nossos valores, da nossa ação no bem. O homem também ofende gravemente a lei divina quando assassina, quando pratica o suicídio e o aborto ilícito, quando provoca guerras. Então, é todo um conjunto, né, de situações que estão na área do abuso. Os animais, por terem no instinto um guia seguro, somente destroem para a satisfação das suas próprias necessidades. Você não vai ver nenhum animal caçando em exagero e guardando a reserva alimentícia para futuros dias. Isso não vai acontecer, né? Ele come aquela quantidade suficiente para aquele dia, para os seus filhotes, né? Para aquele grupo, e daí vai ficar satisfeito durante muitos dias e aí vai caçar de novo, né? Bem diferente do ser humano, dotado de livre-arbítrio, mas nem sempre utilizando sua liberdade com sabedoria, sujeitando-se ao princípio, então, de causa e efeito, da lei do retorno, a cada um, segundo suas obras. Então, a consequência natural dos seus atos. Agora, a proporção
que adquire senso moral, vai desenvolvendo a sensibilidade e tomando aversão à violência. É quando passa a ver no semelhante o seu irmão de caminhada, um companheiro necessitado de amparo e de solidariedade. Entretanto, ainda que se despoje de todos os sentimentos belicosos, o homem, até que desenvolva-se completamente, plenamente o espírito, sempre estará sujeito aos desafios da luta humana, cuja superação depende do trabalho, do esforço, da experiência e do conhecimento. Na verdade, ele depende de todas as leis morais, pois elas estão todas interconectadas. Ele depende da sua humildade perante o Pai pela lei de adoração e da comunicação que estabelece com ele. Ele vai depender da lei do trabalho, do progresso, ele vai depender da lei de igualdade, porque somos todos iguais perante o Pai, portanto, uns devemos ajudar os outros na nossa caminhada. Com relação à lei de reprodução, que a gente já estudou, e da nossa necessidade de novos corpos, então as relações entre os dois planos da vida se tornam muito fortes. A lei de liberdade, onde vou poder fazer uso do meu livre-arbítrio, desde que não abuse, mas que faça bom uso, maneira racional, das minhas potencialidades, dos meus talentos. Da própria lei de sociedade, aonde aprendemos a conviver uns com os outros de maneira harmônica, aprendendo isso inicialmente no lar, e assim a gente vai com relação a todas as outras, até chegar na justiça, amor e caridade, que é aquela que engloba todas as outras. As medidas tópicas, aquelas pontuais de ordem econômica, tecnológica, muitas delas com a utilização inclusive da força bruta, não alcançam as verdadeiras causas do problema, que estão na ausência da educação moral do espírito. Educação essa que deve se iniciar na infância, como forma preventiva. Só que nós já estamos aqui há muitas encarnações. Iniciada ela já foi. O problema é exatamente exercitar. Tudo aquilo que é voltado à transformação do ser humano, a sua educação, a sua vivência com os outros, foi quase que retirada dos currículos educacionais. Disciplinas que justamente trabalhavam essa ideia de cidadania, de valores, de comportamentos, de deveres, de obrigações, de direitos. Você não observa mais isso. Isso quando não tiram também aquelas que podem trazer algum bem-estar ao ser humano, como a própria educação física, que durante um tempo tentaram retirar. E aí, em algumas escolas ainda inverteram o turno, Mas como o ser humano poderá ser um ser que harmoniza a parte física com a espiritual, se você retirar atividades que são essenciais para o seu desenvolvimento intelecto-moral? Então, hoje, com a escola de tempo integral, está tentando buscar novamente esse convívio diferenciado, não só voltado ao cognitivo, mas também atividades em que o ser, a criatura, ela começa a interagir melhor com o seu ambiente, ela aprende coisas que vão auxiliá-la no processo de vida, e vida em abundância. A vida é muito menos uma luta competitiva pela sobrevivência do que um triunfo da cooperação e da criatividade. Que o homem não se iluda, sem dominar, a si mesmo ele jamais vai dominar a natureza, até porque ele faz parte dela, mesmo ele achando que não. Eu utilizei para o estudo da noite de hoje uma obra do nosso irmão Sérgio Lopes, Leis Morais e Saúde Mental, e ele tem uma série de informações que nos ajudam muito a abrir os nossos cérebros para a lei de destruição com relação à nossa saúde mental. E uma dessas reflexões está na seguinte frase: é preciso entendermos que as verdadeiras condições de nossa existência na Terra
são de impermanências. Ou seja, tudo está permanentemente mudando. O progresso nasce dessa condição. Somente progride o que muda. Não temos como viver no passado. Temos que viver na atualidade com a realidade que está posta. E cada um fazendo a sua parte. Uns ajudando os outros, todos caminham de uma maneira bem mais suave. A vida se expressa através de ondas de fatos. Estamos a todo momento sendo atingidos por fatos inesperados. Para se ter saúde mental, é preciso que se desenvolva uma flexibilidade inteligente diante dos acontecimentos da vida, aquilo que nós chamamos de resiliência. Todos nós estamos sujeitos a mudanças e transformações a todo momento. E quando nos damos conta disso, nós paramos de usar determinadas frases e pensamentos equivocados, como dizer, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Quem não muda já está estabelecendo para si mesmo um decreto de sofrimento, de muita dor. Porque a nossa caminhada é exatamente de mudança permanente. Um dia não é igual ao outro. Boa noite, Regina. Boa noite, Valme. Então, estamos diante agora, nesses momentos, né, de mais friozinho, diante de várias campanhas, né? Campanha do agasalho, principalmente, mas também de alimentação, né, de oportunidades de emprego e tantas outras. Mas, principalmente, vamos pegar a campanha do agasalho como referência, né? O título é sempre o mesmo, e que deveria ser sempre o mesmo o ano inteiro, praticando o desapego. Porque eu tenho que ser estimulada ao desapego das coisas materiais. Porque a mídia, a sociedade, ela passa o tempo todo me dizendo que eu tenho que comprar. Coisas que não têm utilidade nenhuma. Às vezes você até compra. Aí você deixa e fica olhando. Aí daqui a algum tempo tu vai jogar fora, porque você não usou, porque ela não tinha utilidade nenhuma para você. É porque você foi instigado aquilo a dizerem para você o tempo inteiro, por diferentes mídias, que aquilo é necessário. E se você não tiver aquilo, você não está inserido na sociedade. Não é? Então, coisas para se pensar. Né? Sérgio Lopes nos informa que, normalmente, são mais saudáveis as pessoas que renovam seus objetos, que limpam seus armários, organizando seus espaços, e deixam uma quantidade menor de coisas lá dentro em relação ao início da limpeza. E isso pode ser um início realmente de mudança muito forte para cada um de nós. Se para cada 2 coisas que saem, eu só botar uma para dentro, já vou fazer uma mudança enorme. Muito mais se eu sou um consumista ou uma consumista que tem uma quantidade absurda de coisas, principalmente coisas que eu tenho apego. E aí o que vai acontecer? Em vez de 2 coisas, deveriam ser 4 por uma. Saem 4, entra 1. Tudo isso são pensamentos, ideias para nós refletirmos. Nós realmente temos necessidade de tudo isso? No que tanta coisa vai fazer de diferente na nossa existência? Vamos lá, seguindo na nossa caminhada aqui de pensamentos. Imaginemos agora que aquelas pessoas que acumulam os sentimentos, os apegos emocionais, que já deveriam ter sido reciclados, acumulam mágoas, tristezas, ressentimentos, criando verdadeiras feridas em suas almas, acabando por adoecer o corpo, porque a mente já tá, né? Então, mas aí tem também, além do corpo, a mente e o coração, mas principalmente por falta de perdão. Perdão consigo própria, perdão com o próximo, com as situações, porque tudo muda, tudo é impermanente. Quando nos entendemos o significado disso, passamos a contribuir de uma maneira mais positiva com a vida.
Ainda segundo Sérgio Lopes, há pessoas que acumulam objetos, outras que acumulam rancores e, por fim, aquelas que não se desapegam de pessoas. Não aceitam, por exemplo, a perda de um ente querido, o desencarne, que é uma coisa natural. Ninguém morre, a vida continua. Jesus matou a morte na sua ascensão. Passamos pela Páscoa há pouco tempo. E aí? O que fazemos com essa informação? Acreditamos nisso? Então vamos lá, né? É da vida aprender a deixar o outro ir. A morte significa também transformação, término de uma etapa no plano físico e reinício da caminhada no plano espiritual. As obras de André Luiz nos ajudam muito a compreender tudo isso. Tanto o nosso lar, quanto a última obra, que aí a vida continua. Cada uma obra dessa nos auxilia muito com relação à vida no plano espiritual, ao quanto a gente pode evoluir lá, como a gente pode crescer, quanto que a gente pode interagir, como a gente pode auxiliar aqueles que aqui ficaram, como os que aqui ficaram podem auxiliar aqueles que lá estão, e assim sucessivamente, porque os laços são eternos. É tanto aprendizado. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê esse Pai de amor e bondade, através de suas leis, funcionando em nossas vidas. Vamos voltar então ao texto, né? Então, é o término de uma etapa, né? E o recomeço de outra. Tem um filme que eu assisti certa feita, Falando com os Mortos. Ao final, tem uma cena muito linda, em que uma pessoa está desencarnando. E aí seus entes queridos encarnados estão num choro só. E os entes queridos desencarnados estão fazendo a maior festa. Todos eles de braços abertos. Coisa mais linda de ver a imagem. O Salvo pela Luz também passa um pouco dessa informação. Quando a gente começa a buscar entender que a vida continua, a nossa vida se torna bem mais leve. E nos desapegamos e permitimos que nossos entes queridos continuem também seu processo de crescimento e de autoiluminação no plano espiritual, porque eles percebem que a gente não está mais sofrendo porque entendemos exatamente isso. Ninguém morre. E daí a importância de buscarmos entender as leis morais que regem nossas relações nos dois planos da vida. Não perdemos ninguém, porque na realidade a vida continua. Na questão 743, a pergunta de Kardec aos espíritos é: da face da Terra algum dia a guerra vai desaparecer? Ai, a gente tem uma sensação e um desejo enorme, porque ninguém imaginava que de uma hora para outra, que não é de uma hora para outra, porque a gente sabe que isso é história e os problemas que existem em determinadas regiões do nosso planeta são realmente seculares, mas a gente não imaginaria e nem desejaria que isso estivesse acontecendo novamente, né? Mas vamos lá. Eles respondem sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. O problema não é a guerra, mas o homem, pois o inimigo está dentro dele, que transfere seu lixo emocional para o seu semelhante, negando a necessidade de realizar seu autodescobrimento e a educação de seus sentimentos. Jesus disse: eu não vim trazer a espada, ou melhor, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E a espada que Jesus está se referindo é a nossa luta interior, nossa reforma íntima diante das leis divinas, na direção da nossa perfeição moral. E aí, nós vamos ter algumas frases que vão nos chamar muita atenção com relação a tudo isso. Uma delas é: bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Refere-se Jesus àqueles que já tomaram o rumo da transformação e por isso sofrem aflições enormes. São bem-aventurados porque todas as dores são de curta duração. Sabia ele que muito em breve novas condições de bem-estar e plenitude integral estariam fazendo parte da vida dos indivíduos. Há 2000 anos atrás, ele já sabia que iríamos passar dos ciclos de provas e expiações para a regeneração.
e sabia em que condições estaríamos. Nosso irmão, modelo e guia, governador do planeta, sabe exatamente por que caminhos estamos. O mérito não está no sofrimento em si, mas na maneira como o indivíduo cursa ele, né? No aprendizado que ele possa proporcionar. A mensagem de Jesus é absolutamente coincidente com a colocação espírita da reforma interior. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Desenvolvimento de virtudes é sinônimo de transformação moral. Somente se opera mediante o esforço e a determinação. A lei de destruição, de que nos fala o Livro dos Espíritos, vale para orientar-nos no que se refere a muitas questões. A saúde mental passa por essa lei em variados aspectos. Ela serve para nortear o tipo de atitude e de postura que devemos adotar diante da vida e de nós mesmos. É interessante que Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, vai falar exatamente isso no capítulo sobre a lei de destruição, embora nos custe compreendê-lo. A destruição também se constitui lei da natureza, cumprindo um sábio desígnio providencial. Já foi dito que a vida orgânica é indispensável à evolução dos seres, e daí haver Deus estabelecido as leis de reprodução, de conservação, com o fim de, por meio delas, assegurar o desenvolvimento do princípio inteligente que neles se elabora. Pois bem, a lei de destruição é exatamente isso, né? Um complemento das outras. E assim a gente vai passo a passo nesse estudo. E para dar um fechamento, claro que não vai se fechar porque isso é um estudo a longo prazo, mas para a gente ficar com aquela vontade, né, de estar num processo de busca dessa transformação, a frase de Jesus que mais nos marca: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo vos dá. Ela não é isenta de conflitos, ela não é isenta de aflições, ela é pura transformação. E para isso o Mestre nos deixou exemplo durante toda a sua existência aqui conosco. Exemplos esses que não são fictícios, não são mitológicos, não são míticos, não são algo para ficar no campo das ideias ou da fantasia. Não, é para a vida, é para o cotidiano, é para o dia a dia. Lembremos-nos da passagem de Jesus com a samaritana. Ele, né, lhe pedindo água. Ela, assim, sem entender muito bem como um judeu poderia estar pedindo água para uma samaritana. E aí, ele disse: se tu soubesses com quem está falando, me pediria da água da vida. Aquela, né, que vai alimentar o ser, a alma, a tua essência. E ela, no começo, não entende bem, mas pelo gesto de dignidade, de respeito, de igualdade naquele instante, faz com que o espírito dela entenda com quem está falando. O meigo nazareno tratou a todos de maneira igual, respeitosamente, sem preconceitos. E isso é um ensino que já deveríamos ter aprendido, mas ainda estamos na luta da nossa reforma íntima. Espero ter contribuído de alguma maneira para a reflexão desse tema, que estimule vocês ao estudo, porque essa é a parte que mais me alimenta o ser nessa caminhada evolutiva, a minha busca. Vamos então fazer o que nos compete diante da lei de adoração, a nossa prece de conexão e de agradecimento ao Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Um beijo grande, um ótimo fim de semana, muita paz e luz a todos.